E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidão. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Juntos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? O tema para a nossa meditação é fé, virtude que agrada a Deus. Fé significa também confiança. E confiança é uma palavra formada por outras duas palavras do latim. Confiança. Isso significa que nós devemos crer de maneira plena. Confiar é acreditar, é crer de maneira completa, de maneira absoluta. Isso que significa a palavra confiança. Do latim confidere, que significa então crer de todo o coração. E esta história, a história dessa senhora, nós vemos através do texto que ela foi perseverante no seu propósito. Ela foi persistente no seu objetivo. Ela realmente creu. Ela sabia que Jesus e somente Jesus poderia resolver o seu problema. E ela confiou no Senhor. Ela creu de maneira completa. Ela creu de maneira absoluta. As atitudes que o Senhor Jesus tomou em relação a ela, quando nós lemos, nós ficamos assim um tanto chocados. Algumas pessoas já falaram sobre esse assunto para mim, já falaram comigo sobre isso. A atitude do Senhor Jesus, mas com certeza serviu para nos trazer lições profundas, porque, como eu disse um dia desses, Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto disse que tudo o que aconteceu ficou escrito para aviso nosso, servindo de exemplo para as nossas vidas. E nós vamos ver aqui alguns aspectos interessantes nessa leitura, neste texto que nós lemos, sobre a persistência da mulher cananeia. No versículo 23, nós lemos que Jesus não lhe respondeu palavra. Ela vinha atrás deles, clamando, e os apóstolos disseram: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E no versículo 23, diz o começo do versículo, mas ele não lhe respondeu palavra. Isso nós entendemos que Jesus ficou em silêncio. Então, qual foi a atitude de Jesus para com aquela senhora aflita? Jesus ficou em silêncio. O que eu aprendo com isso?
que Jesus está testando a minha perseverança. Quando você perceber que você está clamando, você está pedindo, e você não está obtendo resposta, não significa que Jesus não esteja escutando. Não significa que ele não esteja ouvindo. Mas ele simplesmente ficou em silêncio. E esse silêncio de Jesus, ele tinha um objetivo: ver a perseverança daquela senhora, ver a persistência, ver qual era realmente o objetivo dela, o alvo. No versículo 24, nós encontramos aqui um outro fator interessante. E ele respondendo disse, Jesus respondendo disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o que nós vemos aqui. A mulher não era judia, ela não era de Israel. Houve aqui uma recusa, houve aqui uma rejeição. Nós podemos dizer que entendemos que houve o quê? Discriminação racial. Só porque ela não era judia. Jesus disse: eu não vou atender o seu pedido porque você não pertence ao povo de Israel. E eu vim para o povo de Israel. Eu fui enviado ao povo de Israel. Lá em João 1, 11 e 12, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, outra tradução diz o direito, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Jesus ficou em silêncio e ainda ele faz aqui uma recusa em atender o pedido daquela senhora. E ela pede com insistência: Senhor, socorre-me. Por quê? Porque o que ela estava atravessando era um momento muito delicado, era um momento muito difícil, mas ela continuou crendo. Isso é importante, irmãos, porque lá em Lucas 18, no versículo 8, Jesus faz uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aí vem uma pergunta: qual é a minha, a sua, qual é a nossa resposta? Diante de uma situação tão delicada, tão difícil, quando você busca o único Deus Todo-Poderoso que pode, você sabe que Ele pode resolver o seu problema, mas aí, depois de um silêncio, aí vem uma resposta que você se sente rejeitado, que você se sente discriminado. Como fica o teu coração? Como fica? Então é importante nós pensarmos, e depois essa mulher vai receber um elogio, nós vamos chegar lá, mas se acontecesse comigo, se acontecesse com você, às vezes nós, por coisa muito menor, por uma circunstância desfavorável, onde a pessoa simplesmente desviou a sua atenção de nós, ou cumprimentou alguns que estavam perto da gente e deixou de nos cumprimentar, às vezes nem propositalmente a pessoa fez isso, nós já nos sentimos rejeitados. Aqui eu não volto mais. Por quê? Porque o fulano cumprimentou, meus amigos não me cumprimentou, não me olhou, não me viu, enfim, nós ficamos todo ressentidos, né?
ficamos ressentidos e tomamos atitudes e decisões inconvenientes. E poderíamos ser mais abençoados, mas devido à nossa atitude, perdemos a bênção. Nós temos o hábito de nos acharmos os melhores, né? Não é assim que nós somos? Toda atenção tem que ser para nós, todo cuidado, toda proteção, tudo tem que ser para nós. Isso é natural no ser humano. Mas a mulher, ela perseverou no seu propósito. A fé que agrada a Deus nem sempre ela está entre o povo de Deus. É importante fazermos essa observação, porque aquela mulher, ela agradou a Jesus com a sua fé, mesmo sem ela ser judia, mesmo sem pertencer ao povo de Israel. Isso eu aprendo que entre nós pode haver irmãos que têm aquela fé admirável, mas também pessoas que não fazem parte do nosso grupo, ela também pode crer e crer de uma maneira exemplar, de uma maneira que vai servir de lição para nós, porque ela crê de todo o seu coração. Em Mateus 8, nos versículos 10 e 11, Jesus elogiou também a fé do centurião de Cafarnaum. Ele também não era judeu. Ele era chefe de 100 soldados, trabalhava para o Império Romano, e ele fez um pedido para Jesus também curar o criado dele, libertar o criado dele, levar saúde. E quando Jesus disse que iria, ele disse: Senhor, dize só uma palavra e o meu criado sarará, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E Jesus o elogiou dizendo: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nem mesmo lá em Israel encontrei tanta fé. Geralmente nós nos acostumamos ao nosso grupo, nós nos acostumamos com o nosso povo, a nossa denominação, e achamos que as demais não têm a fé que nós temos. Isso não é conveniente, sabe por quê? Porque depois que a pessoa ouviu falar que Jesus possui, que Ele tem todo o poder, e com certeza, tanto a mulher cananeia quanto o centurião, eles já tinham ouvido falar do poder curador, libertador, salvador de Jesus Cristo. Eles depositaram fé. Então, uma determinada pessoa, quando ouve o Evangelho, crê no Senhor Jesus Cristo, ela pode não pertencer ao nosso grupo, mas ela pode transmitir lições de fé. Isto é, se ela for uma pessoa que crê, convertida ao Senhor Jesus Cristo. E aí então ela vai ser bem-aventurada, abençoada, e vai abençoar também outras vidas, outras pessoas. É isto que nós aprendemos. A fé e a ação devem caminhar juntas, porque Deus não age apenas pelo que fazemos, mas Deus age através do poder da nossa confiança nele. Você confia no Senhor, assim, de todo o coração, então você será atendido, você será abençoado no tempo de Deus. Há pessoas que se converteram depois de nós, passaram a seguir Jesus Cristo depois de nós, e estão fazendo um trabalho melhor que nós.
Sabe por quê? Por causa da sua dedicação, por causa da sua fé, por causa da sua consagração. Nós lemos lá em Hebreus 11, agora há pouco, nós lemos lá no versículo 6, porque sem fé é impossível agradar-lhe. A fé que agrada a Deus é a fé que persevera no propósito. Em Isaías 55, versículo 6, todos nós conhecemos bem, vamos falar esse versículo de Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está perto. Há uma outra tradução, diz: buscai ao Senhor enquanto há disposição do Senhor a favor de vocês. Ele está disposto a abençoá-los. Então nós temos que buscar ao Senhor enquanto Ele está à nossa disposição. Por quê? Porque as circunstâncias do mundo caminham para uma situação, são tantos os problemas, tantas adversidades, tanta a incredulidade, a corrupção, a imoralidade, que um dia Deus vai pôr um ponto final em tudo isso. Há um desprazer no coração de Deus em contemplar as suas criaturas. E Deus está manifestando, não tenhamos dúvida que Deus está manifestando através dos acontecimentos naturais a sua insatisfação, a sua tristeza em ver os homens na condição ou nas condições que estão vivendo. Mas a fé que agrada a Deus é uma fé que não se oculta. A fé que agrada a Deus, ela é perseverante. É a fé que se expõe, diz o comentarista bíblico. A fé que se expõe, que recebe críticas, mas que vai em busca da resposta. Ela vai em busca da resposta. Os apóstolos que estavam com Jesus criticaram, rogaram a Jesus dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós, está tirando a nossa paz, o nosso sossego, o nosso bem-estar, despede-a. Então é a fé que incomoda, mas ela não desistiu, ela não firmou a sua atenção, ela não deu atenção para as críticas. Tem uma história semelhante lá em Marcos, capítulo 10. Marcos 10, a partir do versículo 46, o cego Bartimeu. A Bíblia diz o que é que ele clamava: Jesus, filho de Davi. Isso significa Jesus, descendente da família real. Porque nós todos sabemos que Jesus é o Filho de Deus, que se manifestou, que assumiu a natureza humana e veio viver entre nós. Mas humanamente falando, Jesus Cristo era descendente da família real, descendente da família de Davi. Por esta razão, Bartimeu dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E também disseram a Jesus: manda que ele se cale. Disseram a Bartimeu que ele se calasse. E Jesus então parou, chamou e o abençoou, concedendo-lhe a bênção da visão, curando a sua cegueira. É a fé que persevera, é a fé que se expõe, que recebe críticas, mas vai em busca da resposta. É a fé de Jacó, lá em Gênesis 36, quando ele lutou com um anjo no vale de Jaboque. Mas qual foi o seu pedido ao anjo? Eu não te deixarei ir antes de me abençoares. É essa fé que nós precisamos desenvolver, que nós
precisamos ter como foco na nossa vida cristã. A fé que agrada a Deus, a fé que declaramos. Jesus elogiou a fé da mulher cananeia. Aqui acontece no versículo 26, mais um aspecto negativo, nós vemos aqui. Olha só o que Jesus disse para aquela senhora. Prestem atenção aí. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Se alguém dissesse, num linguajar assim, isso para você, num momento que você está pedindo socorro, qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? É importante pensarmos em nós, né? Porque às vezes o pregador fica, qual é a tua reação? O que você está fazendo? O que você vai fazer? Como é a tua fé? Não, vamos para a primeira pessoa do plural, né? Nós. O que nós faríamos? Pastor, o que você faria? Irmão, o que você faria? Diante de uma resposta dessa, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Nós vemos aqui uma espécie de censura. Jesus censurando aquela senhora. Mas ela continuou crendo. Ela continuou crendo. E a resposta dela ao Senhor Jesus foi, no versículo 27 lemos: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O comentarista bíblico deixa-nos aqui uma lição importantíssima, irmãos. Quando ele diz que as migalhas de Deus são maiores do que o todo ou o tudo nosso. Aqui, no texto, ela está dizendo assim, uma pequena migalha que Deus me der vai mudar totalmente a minha vida. Uma pequena migalha de Deus é maior do que todo o bem-estar que eu possa ter nessa vida. Se Deus dispensar sobre a minha vida, nós sabemos que Deus ele tem grandes bênçãos para nos dar. E seus filhos desfrutam de grandes maravilhas. Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, ele disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E escrevendo aos cristãos de Filipos, no capítulo 4, versículo 19, ele disse: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus não tem apenas migalhas para nos dar, mas ainda que seja uma migalha, vindo de Deus, vai resolver o nosso problema. Ainda que seja uma migalha, é maior do que tudo que nós temos e que possamos possuir. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E aquela mulher, então, ela deu essa resposta maravilhosa para Jesus, manifestando assim a sua confiança nele, manifestando assim a plenitude da sua confiança no Senhor Jesus. É uma fé que não está oculta, é uma fé que se expõe, enfrenta as críticas, mas que busca o seu objetivo, busca o seu alvo,
confiando no Senhor. Uma migalha era suficiente. Quando nós reconhecemos o grande poder de Deus, entendemos que apenas uma migalha realizará tudo para nós, por causa do seu grande e por causa do seu infinito poder, seu maravilhoso poder, a sua infinita graça. Então que nesta noite nós possamos ter aprendido um pouquinho com a história da mulher cananeia, a sua fé, a sua perseverança, e perseverarmos também em buscar em Deus, em Jesus Cristo, no seu Santo Espírito, toda a consolação, toda a solução para as nossas adversidades, nossos problemas, dificuldades. De repente você está sofrendo, nossa família pode estar atravessando um momento difícil, como diz o salmista, lá no vale da sombra da morte, mas ele confiava, mas o Senhor está comigo. E quando o Senhor está comigo, nós temos a consolação. E essa mulher, ela foi consolada, ela foi atendida e foi também elogiada por Jesus. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Que privilégio bendito, que persistência, que perseverança. Que Deus possa nos abençoar, que nós também possamos ter essa fé perseverante. Sabe por quê? Porque essa é a fé abençoadora. Essa é a fé que nos faz vencer. Essa é a fé que nos faz triunfantes.